Boa tarde. Hoje com mais uma live aqui falando sobre leilões de imóveis com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a desocupação nos leilões judiciais e também nos leilões extrajudiciais de imóveis. Muita gente deixa de participar de leilões, de arrematar excelentes oportunidades, porque infelizmente consideram que só é uma oportunidade boa se o imóvel estiver desocupado. E aí que essas pessoas se enganam, essas pessoas acabam afastando a possibilidade de ter uma alta rentabilidade no seu investimento, porque verificaram que tem alguém ali na posse do imóvel, ocupando o imóvel que é do seu interesse na arrematação. Para você ter uma ideia, eu entrei ontem com a emissão na posse, Hoje é dia 28, 28 de maio de 2024. Ontem eu entrei na verdade hoje é 29 de maio. Ontem, dia 28 de maio, na parte da tarde eu entrei com um pedido de emissão na posse para um cliente aqui no meu escritório que arrematou um imóvel no Rio Grande do Norte. E veja bem, eu entrei, era mais ou menos com ação judicial de emissão na posse, mais ou menos às 15 horas da tarde, quando foi hoje às 10 horas da manhã. Um pouco antes das 10 da manhã, nós já tínhamos a liminar determinando a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias, que é o prazo que a lei dá, A lei 9.514 dá ao ocupante daqueles imóveis que são leiloados em leilões extrajudiciais. Então esse é apenas um exemplo que aconteceu entre ontem e hoje aqui no meu escritório e que revela que não é um bicho de 7 cabeças você desocupar os imóveis que você pretende arrematar, que você arrematar efetivamente. Existe, obviamente, diferenças de uma modalidade de leilão para outra para que você faça a desocupação de forma rápida, E também existe uma diferença instrumental, da forma como você vai solicitar a desocupação em cada uma das modalidades de leilão. E eu vou te ensinar hoje aqui, a estratégia que nós utilizamos aqui para desocupar rápido os imóveis, porque isso faz muita diferença quando a conta é feita lá do retorno do seu investimento, porque tempo indiscutivelmente é dinheiro. Vamos lá então. Nos leilões judiciais, como funciona a desocupação dos imóveis arrematados? Você arremata o imóvel e é lavrado um auto de arrematação que vai assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. Passados 10 dias dessa assinatura, dessa tríplice assinatura, digamos assim, dessas 3 pessoas, é expedida a carta de arrematação. E no momento em que o juiz expedir a carta de arrematação, obrigatoriamente, de ofício, ele deve expedir o mandado de emissão na posse. Então é algo muito simplificado, muito seguro. A lei está dizendo o quê? O que o Código de Processo Civil está dizendo quando determina a expedição do mandado de emissão da posse nos leilões judiciais, juntamente com a carta de arrematação? Está dizendo assim: arrematante, não se preocupe que você não precisará sequer ingressar com uma ação judicial para fazer a desocupação do imóvel. Por quê? Porque a lei assegura a você, arrematante, a desocupação, que a desocupação seja determinada de ofício, pelo juiz. Quando eu digo de ofício, quer dizer sem a necessidade de uma solicitação, certo? E aí, aqui há circunstâncias que ajudam, A lei já te dá aí uma proteção muito grande aí no que tange aos leilões judiciais, como nós estamos estudando agora, no ponto aqui específico dessa aula. Entretanto, há atitudes suas que otimizam ainda mais o tempo da sua desocupação. Como que eu faço aqui? Como eu indico que você faça? Arrematou, teve o auto de arrematação assinado, já mande uma notificação extrajudicial para quem está lá de posse do imóvel, solicitando uma desocupação amigável,
né? E aí nessa notificação você dá lá um prazo, né, para que a pessoa entre em contato e deixe os contatos ali telefônicos e de e-mail para que ela entre em contato. Isso tem uma eficácia aí de 90% de desocupação amigável nos casos em que essa notificação é enviada. E aí quando da expedição lá do mandado de missão na posse, quando for necessário, né, a expedição do mandado de missão na posse, né, que é na circunstância em que a pessoa não quiser fazer um acordo ali para desocupação amigável, também não é obrigado você mandar essa notificação. Nós mandamos porque facilita muito. Nós temos uma média que é altíssima de eficácia na desocupação amigável. Entretanto, se a pessoa não atender a notificação, se ela não se prontificar a aceitar a sua proposta ali de desocupação amigável, né, de dar um prazo razoável para ela desocupar amigavelmente, você vai dar seguimento na expedição do mandado lá de missão na posse, porque nós vimos que nos leilões judiciais o juiz vai determinar a expedição do mandado de missão na posse de ofício, sem a necessidade de você entrar com a ação propriamente dita, uma ação específica solicitando a desocupação, certo? E aí aqui vai uma cereja do bolo para você. Você, apesar do juiz ser obrigado a determinar a desocupação de ofício nos leilões judiciais de imóveis, você vai fazer um atozinho no processo que vai fazer toda a diferença. Sabe qual é? Pedir, antes da expedição do mandado, pedir que no mandado conste que, uma vez não encontrado o devedor ali, o ocupante, no endereço ali constante do processo, por 2 vezes consecutivas, que na terceira o oficial de justiça seja permitido que o oficial de justiça faça a intimação por hora certa. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque há casos em que ali o devedor ele se omite do oficial de justiça, ele se esconde, ele dá um jeito de falar que não está em casa, e aí isso pode protelar um pouco a desocupação. Mas se você pedir para o juiz que o mandado seja expedido com observação de que será cumprido por hora certa em caso de não ser encontrado o réu ali por 2 vezes quando procurado, você vai antecipar muito a sua desocupação. Você vai conseguir desocupações como as que eu consigo aqui, né? A que eu citei no comecinho dessa aula, que eu entrei ontem com a ação de missão na posse, e hoje nós já tínhamos a liminar determinando aí a desocupação no prazo assinalado pela Lei 9.514 de 97. Que é a lei dos leilões extrajudiciais. Nós estamos ainda aqui tratando dos leilões judiciais, onde não é necessário uma ação propriamente dita, não é necessário uma ação de missão na posse. Entretanto, eu indico que você faça uma petição ao juiz incidental, né, ali no mesmo processo, pedindo assim: excelência, na hipótese do devedor não ser encontrado quando procurado pelo oficial de justiça em 2 dias consecutivos, caso haja suspeita de que ele está se evadindo, se escondendo, que seja autorizada a intimação por hora certa. E o juiz vai autorizar, porque isso é legal, isso está no Código de Processo Civil e você pode utilizar. E qual que é a vantagem de você utilizar isso? A vantagem é que, se o devedor se esconder, ele vai ser intimado por hora certa na pessoa de qualquer pessoa ali que estiver no recinto ali próximo ao imóvel, o vizinho, ou o porteiro, ou o zelador do prédio, ou a funcionária que trabalhar lá na casa dele, por qualquer pessoa que esteja ali naquele recinto do imóvel ali, inclusive por um vizinho. Ele poderá receber a intimação por hora certa e o oficial vai certificar o oficial de justiça de que realizou por hora certa essa intimação, e você vai otimizar muito o tempo da sua desocupação, certo? E nos leilões extrajudiciais,
Como funciona? Nos leilões extrajudiciais, como nesse exemplo que eu citei no comecinho aqui da aula, os leilões extrajudiciais, eles têm uma característica diferente dos leilões judiciais. Nos leilões extrajudiciais não há participação no ato do leilão do Poder Judiciário. Então, o que a Lei 9.514 diz para a desocupação dos imóveis arrematados que estejam ocupados? Ela diz que você poderá ingressar com uma ação de emissão na posse e obter a desocupação no prazo máximo de 60 dias. E foi esse exemplo que eu citei aqui no começo da nossa aula, que eu entrei ontem com a ação de emissão na posse, invocando todos os direitos que o meu cliente tinha, num imóvel que foi arrematado no Rio Grande do Norte, e nós entramos ontem à tarde e hoje de manhã nós já tínhamos a decisão judicial determinando a desocupação do imóvel no prazo assinalado pela Lei 9.514 de 97. Então é muito seguro. Quando a diferença da desocupação no leilão judicial para o leilão extrajudicial é simples. No leilão judicial você não precisará entrar com ação de emissão na posse, porque no momento da expedição da carta de arrematação, o juiz de ofício, obrigatoriamente, se a necessidade do seu pedido, ele deverá expedir o mandado de emissão na posse. Nos leilões extrajudiciais, você vai entrar com uma ação de emissão na posse, entretanto a lei tutela, defende, protege o seu direito. E aí você vai invocar essa tutela da lei, dizendo que a lei diz expressamente que uma vez arrematado o imóvel num leilão extrajudicial, não há o que discutir, o arrematante tem o direito de ter a posse do imóvel em 60 dias. E o juiz não pode criar tese. Não pode. Ele tem que aplicar a lei. Então para que ele aplique a lei, você precisa saber exigir o que está na lei. E aqui vai a dica certeira. Você vai procurar fundamentar o seu pedido no artigo 30 da Lei 9.514 de 97. Um aspecto curioso aqui. Se você olhar esse artigo 30 da Lei 9.514 de 97, você vai ver que lá fala em reintegração de posse. Só que a lei ela é interpretada de acordo com o ordenamento jurídico como um todo. O ordenamento jurídico é um sistema. Então, esse erro da lei, há um equívoco da lei, porque não há reintegração de posse, porque o arrematante nunca teve a posse. A posse ela é reintegrada para quem já teve a posse e aí é afastado da posse de forma injusta, ilegal, e aí pode obter a reintegração de posse em juízo. Só que onde você lê ali reintegração de posse no artigo 30 quer dizer emissão na posse. Por quê? Porque você nunca teve a posse e você está reivindicando a posse porque você adquiriu o domínio do bem. Trocando em miúdos, sem juridiquês, para você entender aqui, para a gente finalizar essa aula de hoje, se você arremata um imóvel num leilão judicial, você deve solicitar a desocupação, a emissão na posse no próprio processo, sem a necessidade de uma ação judicial para tal, certo? E aí eu ensinei aqui que é importante que você peticione lá para o próprio juiz, sem entrar com uma ação, não precisa entrar com uma ação nova, certo? Você vai peticionar só pedindo o seguinte: excelência, que o mandado seja cumprido por hora certa, caso o oficial de justiça, por 2 vezes, comparecer lá no local do imóvel e não encontrar o devedor, correto? Não esqueça disso, é muito importante, porque a intimação por hora certa, ela impede que o réu ali, o devedor, fuja do oficial de justiça, pelas razões que eu já expliquei hoje aqui, tá certo? E nos leilões extrajudiciais, se arremata nos leilões extrajudiciais, um imóvel ocupado, você vai entrar com ação de emissão na posse, solicitando a emissão na posse do imóvel, e aí você vai invocar o seu direito com base no artigo 30 da Lei 9.514 de 97, que diz taxativamente, peremptoriamente, de forma muito direta e clara, que o arrematante tem direito de tomar posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial no prazo máximo
de 60 dias, certo? Espero que tenha te ajudado essa aula relâmpago aqui no Instagram, espero que tenha te ajudado. Você que assistiu essa aula aqui gravada, deixa aí seu comentário se ela te ajudou, para que eu saiba que eu estou no caminho certo aqui, tentando aí cada vez mais trazer mais informação para vocês e indo mais direto ao ponto, sendo o mais claro possível, porque eu quero que vocês prosperem com leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis. Até a próxima!